Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Vamos interceder pela sua serva. Senhor Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, inclusive, Senhor, as bênçãos materiais. O Senhor não tem deixado faltar, Pai, o alimento para fortalecer o nosso corpo, a água, Senhor, para fortalecer a nossa sede, o teto, Senhor, para nos abrigar, Pai, a roupa para nos vestir, e acima de tudo isso, Pai, o Senhor também não tem deixado faltar na nossa vida o alimento espiritual. A cada dia o Senhor tem nos falado por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, nos dando força, Senhor, para continuarmos de pé na Tua presença, para continuarmos, Senhor, sendo atraídos à presença do Senhor, a cada dia, Pai, querendo mudar, querendo melhorar, querendo ser transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Por isso eu te dou graças, Senhor, por mais este momento de culto que estamos tendo, Pai, por esses louvores maravilhosos, pelas orações que foram feitas, e agora, Senhor, pela Tua palavra, que será ministrada por meio da Tua serva, com quem eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor já falou com ela, e agora, Pai, usa a Tua serva, que ela se sinta bem, Pai, que ela se sinta à vontade, para poder compartilhar conosco aquilo que tanto a edificou e que ela quer transmitir ao Teu povo, da Tua parte. Que nós estejamos atentos e com o coração aberto para receber tudo que vem da boca do Senhor, pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. A paz do Senhor, igreja. Primeiro eu vou orar, né? Senhor Deus e Pai, obrigada pela oportunidade de eu estar aqui na Tua casa, né? Sendo vaso, Senhor, sendo boca de Ti, Senhor. Me usa, Senhor, no nome de Jesus, que não seja nada de mim, mas do Senhor. No nome do Senhor Jesus, obrigada, meu Deus. Amém, graças a Deus. Quero agradecer também, porque André não está aqui, porque ele conseguiu um emprego, está trabalhando já. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, primeiro emprego dele. É só bênção. Eu já levei essa palavra, um resumo dela, lá na casa da irmã Flávia. E quando o pastor me chamou, eu senti de trazê-la de novo, né? Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia lá no livro de Esté, capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1 fala assim. Obrigada. Foi no tempo do rei do Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais que estavam presentes, e líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Assim como o Senhor está fazendo hoje com a gente, né? Nós estamos aqui no banquete do Senhor, né? Recebendo, né, dele o alimento espiritual, como o pastor falou, né? Recebendo a sua palavra para que o nosso espírito seja fortificado cada dia mais nele. Amém.
Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e esplendor e a glória de sua majestade. Ele estava feliz, né? Assim como o Senhor está feliz em ver os servos dele temendo e obedecendo na presença do Senhor. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim, no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre, né? O Senhor estava feliz, o Senhor está feliz com a presença de cada um de nós aqui, não importa a nossa classe social, não importa a nossa cor, o importante é que nós estejamos na presença do Senhor. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis, de prata e colunas de mármores. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaico, de porfírio, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas, né? Aqui são as pequenas coisas, são as pedrinhas, são as coisas pequenas que acontecem na nossa vida, né? Que tudo o Senhor valoriza. Às vezes a gente pensa que aquele detalhe, aquela coisinha pequena, Deus não está vendo, mas Ele está vendo e Ele está observando as formiguinhas, as coisinhas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida diária. No 7 fala assim: pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro, né? O Senhor derramou sobre nós o seu sangue, né? Como foi agora a Santa Ceia, como foi agora a Páscoa, né? Em grande porção, em grande quantidade, para que todos pudessem ser alcançados, né? E de todos pudessem bebê-lo desse sangue da vida, da salvação, né? Que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por ordem real, 8 fala, por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. O Senhor tem respeito para conosco, que nos deixa a gente à vontade, né? Como o pastor falou aqui, nos deixa à vontade para a gente beber dele, tomar dele, né? À vontade, o quanto a gente desejar estar na presença do Senhor. Por isso que nós temos cultos 3 dias na semana, quarta-feira 4 dias, né? E no sábado também temos culto de senhora, culto de jovens, né? Por isso que durante a semana a gente tem muitas programações na igreja. Para quê? Para que a gente venha beber do Senhor, para que a gente venha beber, tomar, nos alimentar dessa presença na nossa vida e nos fortalecer para a honra e glória do Senhor. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres do palácio do reino. Como eu falei aqui, né, da festa que a gente tem aqui uma vez por mês, que é a festa das mulheres, né, das rainhas, né, das servas de Deus, porque nós somos amadas, né, pelo Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que o Senhor permite que a gente tenha esse momento de união, né, de compartilhar umas com as outras, né, nesse momento. Foi assim que aconteceu com a rainha Vasti, né, que ela deu essa festa para as princesas, para as outras rainhas daquela época. E no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Mamucã, Bitsa, Arbona, Bigta, Abigta, Zetá e Cargas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Que a nossa coroa real é o Senhor, que está sobre a cabeça de cada um de nós. Amém? Que ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita, né? O Senhor quer que a gente esteja bem vestido espiritualmente na presença dele, né? Ele quer mostrar às pessoas do mundo
os servos dele, né? Bem vestido da palavra, bem vestido da presença do Senhor, dando bom testemunho, dando bom exemplo por onde quer que a gente vá. O Senhor quer que a gente esteja vestido na presença dele, na presença do Rei. Quando ele nos chamar naquele grande dia, a gente esteja bem vestido, bem pronto, bem preparado para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui a tua serva, e o Senhor nos chamar pelo nosso nome. Serva boa e servos fiéis. Amém. Pois era de fato muito bonita a rainha, como é o povo de Deus, né? Porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vaxi, mas ela se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Amém. Vamos orar aqui, irmãos. Santo Deus e amado Pai, que o Senhor venha nos encher cada dia mais do teu Santo Espírito, da tua santa presença, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor venha ministrar cada dia mais na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, e nos guiar para que aquele grande dia a gente possa, Senhor, estar na glória junto contigo, Pai. No nome de Jesus, que nós possamos ser tementes ao Senhor e obedientes a Ti, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui a rainha Vaxi, ela foi desobediente ao rei, né? O rei aqui é Deus. O rei aqui pode ser o nosso marido, a nossa esposa, né? Nosso companheiro, né? Porque é aquele que está ali junto com a gente, dividindo as lutas, né? E o Senhor é o nosso rei, que está acima de nós, né? A rainha, o que é que ela fez? Ela foi desobediente. Às vezes nós somos assim, falhos e desobedientes. O Senhor nos chama, o Senhor nos quer trazer a presença dEle, mas a gente quer resistir. A gente quer desobedecer, nós somos falhos, mas apesar de todas as nossas falhas, o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele nos ama, Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele nos protege, porque todos os dias nós abrimos os nossos olhos, todos os dias nós respiramos, e quando nós deixamos de respirar, se nós estivermos bem vestidos, bem preparados, nós vamos estar com Ele na glória. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Mas a rainha Vaxi, ela desobedeceu, né? Ela desobedeceu ao rei, seu esposo, né? Às vezes a gente não quer obedecer ao nosso marido, né? Às vezes a gente quer ser desobediente, a gente quer fazer pelas nossas próprias vontades, pela nossa própria força, né? A gente quer se impor, mas a gente pode se impor, a gente pode dar o nosso banquete até aquele limite. Até aquele ponto, até aquele momento, a gente pode comprar, a gente pode vender, a gente pode sair até um certo ponto, né? Mas quando o rei nos chama, quando o rei diz: vem, tá bom, basta, né? O rei pode ser o Senhor aqui, pode ser o nosso esposo, né? A esposa também, quando orienta o marido, né? Amém? Aí eu quero, irmãos, para a gente ir lá em Gênesis 1, 4. Gênesis 1, 4. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Aleluias. Aqui é a gente quando está sem o Senhor, né? Nós somos trevas, né? Vendo a hora colocar o nosso pé e cair no abismo. Quando a gente está desobediente, quando a gente não está revestido da nossa melhor roupa espiritual, a gente está no abismo para cair, na desobediência, como a rainha. Ela foi desobediente a seu marido, né? Foi desobediente também a Deus, né?
e ela ficou no abismo para cair. Ela estava na escuridão, né? Mas o Espírito Santo, quando nós estávamos assim, ele veio sobre nós. Ele tomou posse de nós e nos tirou e nos resgatou das trevas e nos levou para a luz, né? Nos dando o alimento espiritual, como o pastor falou aqui há pouco, a água, né? Nos dando a água como esse alimento, a água da vida eterna, né? Foi assim que o Senhor fez na nossa vida. Agora eu vou ler Gênesis 1, 26. Então o Senhor disse: façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher. Os criou Deus. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, né? Deus nos criou a imagem dele, né? Para servir a ele, para obedecer a ele, né? E Deus disse: domine, né? Então o domínio da nossa casa, o domínio da nossa família está sobre a vida do nosso marido, do nosso esposo, do nosso companheiro, do nosso Deus. Ele é o dominador da nossa vida, representando também aqui a Deus, né? Ele vem dominar a nossa vida, né? Porque Deus permite que a mulher seja submissa ao homem, mas submissão não quer dizer maus trato. Submissão não quer dizer o homem maltratar a mulher, judiar da mulher. Porque aqui fala que o Senhor criou os dois em igualdade. Deus não criou um desigual do outro, não. Foi todos dois criados por quem? Pelo mesmo Deus. Pelo Deus que nós servimos. Nós temos os mesmos direitos, nós temos as mesmas qualidades, nós temos as mesmas obrigações e responsabilidades para com um outro. O homem para com a mulher e a mulher para com o homem. Em Gênesis 1, 26, já li, né? Agora em Gênesis 2, 7 e 8, a nossa dependência está no Senhor. Então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Porque, como eu falei agora, Deus ele nos dá o fôlego de vida. Então nós temos que estar todo dia na dependência do Senhor. Nós dependemos dele. Nós necessitamos desse alimento espiritual. Nós necessitamos desse Deus, porque sem ele nós somos, como diz lá em Gênesis, no princípio, vazios, né? Nós somos pessoas vazias, que todo vento pode levar a gente para onde quiser, porque nós não temos um dominador dentro de nós. Nós não temos aquele que nos guarda durante o dia, que nos guarda durante a noite, que nos protege. Nós estamos sem a cobertura espiritual do Senhor. Nós estamos falhos e fracos, nós estamos em desobediência. Gênesis 8:10, o Senhor... Gênesis 8:10. Gênesis 2, 8, 10. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós sabemos o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Nós não estamos mais por inocente. Nós não estamos mais por pessoas que não sabem, que não conhecem, que não vivem. Nós sabemos, nós conhecemos a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele ministra na nossa vida. Ele nos guia, ele nos direciona e ele fala o que nós devemos e
né? Então nós somos uma só carne, né? Então nós temos a responsabilidade de sentir a dor do nosso esposo. O esposo tem a responsabilidade. Nós estamos agindo de acordo com o que manda a palavra do Senhor, em obediência, em temor ao Senhor, buscando o Senhor para a nossa vida, né? Em sermos mútuos, porque a gente vai deixar o nosso pai, não é os nossos filhos, não será os nossos filhos, não vamos pensar que vai ser os nossos filhos que vai ficar com a gente até o fim, vai ser os nossos maridos, as esposas e os maridos vão ficar juntos, né? E nós temos que cultivar esse amor, nós temos que cultivar esse carinho, esse respeito, porque os filhos, eles vão fazer como nós fizemos, eles vão deixar pai, eles vão deixar mãe e vão se unir a outra pessoa, vão seguir a vida dele. E a nossa obrigação, o nosso propósito é ensinar para que eles continuem na presença do Senhor. Mas o nosso compromisso é com o nosso marido. O marido, o compromisso dele é com a esposa. E o cuidado que nós dois juntos teremos com os filhos. Porque na velhice, se nós cultivarmos essa relação até o fim, nós estaremos juntos para irmos à glória no nome de Jesus. Aqui em Efésios 4, 2, Efésios 4, 2. O que ele pensa? Aqui em Efésios 4, 2 fala assim. Vou ler do primeiro. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, né, da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, né? Isso aqui serve para a nossa vida no casamento, para a nossa vida com os irmãos, na igreja, em casa, na família, né? Porque irmãos é assim, gente. Eu não sei como é na família de vocês, mas nas minhas irmãs de Cristo e nas minhas irmãs de sangue é assim. A gente pode pisar uma no pé da outra, mas ninguém de fora pode dizer nada. Né? Ninguém de fora pode dizer nada com nossos irmãos, mas a gente vai lá e diz, a gente vai lá e fala, mas a gente está sempre em comunhão. Há sempre aquele, às vezes, desentendimento, mas a gente... Glória a Deus. Mas a gente sempre está voltando, a gente sempre está em união, a gente sempre está pedindo perdão, a gente sempre está dizendo eu te amo, porque nós somos falhas. Nós somos falhos, meus irmãos. Essa carne aqui é uma carne pecaminosa. A gente erra, a gente falha. E a gente tem que ser humilde na presença do Senhor para pedir perdão. Pedir perdão para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, para o nosso esposo, para a esposa, né? Para que a gente possa viver uma vida verdadeiramente na presença do Senhor. Porque a gente tem que ter um coração, quando eu era da outra igreja, o pastor dizia que a gente tem que ter um coração amanteigado. Bateu aqui, desceu. Não pode ficar, né? Porque quando fica, o inimigo ele entra, ele só quer uma brechinha, né? Para entrar na nossa vida, para destruir. E o mal não vai ser para o meu irmão, para a minha irmã, o mal vai ser para mim. Eu vou ficar doente, eu vou ficar ferida, eu vou sofrer as consequências, porque eu não tive um coração de Cristo, um coração perdoador, um coração humilde, um coração íntegro, né? E às vezes na minha família, a gente sempre tem esses atritos, mas a gente sempre está ali depois, né? Mas é eu que falo de Jesus para minhas irmãs e elas se zangam e não querem mais falar comigo, saio do grupo, elas me botam de novo. É assim, a gente vai levando até Cristo vir, né? Também digo isso, que eu sou um pouco desobediente, saio dos grupos das irmãs. Peço perdão.
Ai, as irmãs, em nome de Jesus, volto de novo, é assim. Porque a gente não deve guardar nada de ruim no nosso coração. Eu sei que naquele momento, na nossa vida, a gente se aborrece, a gente se entristece, mas a gente deve voltar, né? O Senhor disse que não deixa o sol, né, descer sobre a nossa ira, sobre a nossa fúria, passar muitos dias, né? Na tardezinha a gente já está aí, rindo e achando graça. Amém. Glória a Deus, né? Na presença do Senhor. Pois é, isso também a gente mostra valores, né? Esse respeito, mostra valores com a nossa família, com a nossa parentela, com os irmãos da igreja, mostra respeito, né? Obediência, mostra caráter, né? Uma pessoa de bom caráter, uma pessoa amorosa, né? A gente está sempre ali voltado para o Senhor, buscando o Senhor na presença dEle, respeito, né? Eu vou ler aqui Efésios 5. Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se a cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como o Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, ele é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Cristo é o corpo da igreja, né? Cristo é o que está ali. Porque cada um de nós, somos uma parte do corpo de Cristo, né? Nós temos que estar totalmente em união uns com os outros, em amor, integrados, né? Compartilhando do pão, compartilhando do alimento, da merenda aqui de manhã, né? No domingo, né? A gente tem que estar aqui nessa união, nessa alegria, né? Por quê? Porque nós somos membros. Cada um de nós é um pedaço desse corpo, gente. Cada um de nós é uma mão, é um pé, né? E o corpo não pode andar, não pode viver. Ele até vive, mas vive com problemas. Se estiver faltando uma mão, se estiver faltando um pé, se estiver faltando um órgão, ele vai viver, mas é em sofrência. Então nós temos que nos unir cada dia mais e vivermos esse amor que Cristo quer que a gente viva. Amém? Glória a Deus. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam de tudo sujeitas a seus maridos. Glória a Deus. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, né? Quem ama a igreja, quem ama o marido, quem ama a esposa, a gente tem que se sujeitar. Às vezes a gente não quer, mas a gente tem que fazer por obediência e por amor. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém. Glória a Deus. Era só até aqui, irmãos. Glória a Deus.